Caros compatriotas e amigos de Angola, eu sou o Sr. Massumana da Silva Pedro. Falo precisamente de Bruxelas. Entretanto, perante uma barbaridade vigente na República Democrática de Angola, onde dezenas e centenas de angolanos perderam a vida e continuam a perder a vida, isto obriga todo angolano, digo bem, todo patriota angolano, de manifestar o seu descontentamento e de estar em prol ou defesa do povo sofredor angolano. É momento para que qualquer patriota angolano levantar a sua voz e dizer não à barbaridade, não à ditadura e não à opressão em Angola. Nós vivemos um cenário muito dramático para o país, muito preocupante para o país, o que poderá levar a mais o país num hecatombe ou numa guerra civil. Portanto, o desejo de João Lourenço é de ver este país cair numa nova guerra civil. E nós, como angolanos, não podemos permitir isto. Nós, como angolanos, não podemos permitir que João Lourenço e uma dúzia de pessoas, ou meia dúzia de pessoas, possam induir o país numa nova guerra civil. Entretanto, Angola é um mosaico de povos, tribos, tradições e culturas ou línguas, e que cada angolano vale mais do que qualquer outro estrangeiro. Nós vivemos nos países onde, mesmo com a naturalidade ou nacionalidade, continuamos a ser tratados como africanos e angolanos. E não é possível que numa nação como a nossa, que o estrangeiro seja mais angolano do que o cidadão angolano. Temos um presidente da República irresponsável, um presidente insensível, um presidente que manda matar o seu povo e que já mostrou que ele e o seu partido não têm compromisso com o povo angolano. O MPLA não tem projeto, nem tem compromisso com o povo angolano. É por isso a única forma de o MPLA manter no poder é a opressão, é a força das armas. E nós dissemos não à opressão em Angola. Dissemos não à matança em Angola. 27 anos de guerra civil bastam. E 50 anos do autoritário e da ditadura em Angola bastam. É momento para que qualquer angolano lúcido levanta a sua voz e diz basta a opressão, bastam os 50 anos da ditadura do MPLA, bastam os 50 anos da opressão, do obscurantismo e do sofrimento do povo angolano. É momento para que todo angolano, todo patriota angolano levanta-se contra este regime
ditatorial, assassino, macabro e conivente ao sofrimento do povo angolano. Este governo, este partido comunista, o MPLA, não tem projeto para Angola e não tem solução para este país. Por isso, nós como angolanos, não podemos permitir que os angolanos sejam assassinados como porcos, como selvagens ou animais selvagens. Por isso, temos que defender a nossa pátria, mesmo que for para custar o nosso sangue. Nós daremos o nosso sangue para libertarmos Angola. Por isso, João Lourenço não é mais angolano que qualquer angolano. É neste contexto que todos nós levantemos, mobilizemos-nos para lutarmos contra este regime ditatorial, totalitário, sanguinário e assassino. O MPLA tem dias contados. Quem não sabe é só quem não tem olhos para ver. Quem não sabe é quem não vive em Angola. Quem não sabe é quem não acredita na mudança. Mas a mudança está em curso. Quer como não, a mudança e a alternância do poder em Angola tem que acontecer agora, não é amanhã. Todo angolano lúcido acredita na mudança. E só com a alternância do poder poderá haver a mudança em Angola. Não há outro caminho a não ser o caminho de derrube do poder totalitário. Não haverá mudança em Angola se não houver, portanto, alternância do poder. A alternância do poder é a única solução para Angola. E esta alternância não pode vir das eleições. A alternância do poder em Angola só poderá acontecer com bravura, determinação e coragem do próprio povo angolano. A libertação total da Angola ou a liberdade do povo angolano só poderá vir do angolano, do próprio angolano. Não virá do Ocidente, não virá do Oriente, não virá do Leste, mas a alternância do poder em Angola só virá do próprio angolano. Por isso, entrelancemos as mãos juntos para combatermos este aço do mal, esta máquina maquiavélica, esta máquina ditatorial, máquina assassina que extermina vidas humanas. Nós, em Angola, enterramos mais de centenas dos nossos entes queridos diariamente. E a única solução para pormos o fim a esta hemorragia é combater o MPLA ao exaustivo. Combater o MPLA até a única consequência. Se dá para sacrificarmos mais uma vez as nossas vidas, faremos-o para o interesse coletivo dos angolanos. O interesse coletivo é mais que um partido político. O interesse geral é mais que um partido político.
porque antes do MPLA, da UNITA, do PRS, da FNLA e tantos outros partidos existirem, existia Angola. Nós temos, em primeiro lugar, a pátria. A pátria é que nos une. A pátria é a nossa bandeira. A pátria deve ser defendida pelo seu povo. Para ser um patriota, você tem a obrigação de defender a sua pátria e o seu povo. Deve amar a pátria e o seu povo. Não poderá existir patriotismo quando nós não amamos a pátria e o povo. Por isso, é nossa obrigação, é obrigação de cada angolano, de colocar esse movimento para a defesa da pátria e do seu povo. Não podemos jamais permitir que alguém venha enxugar mais o sangue do nosso povo. Não podemos permitir mais sanguessugas do sangue do nosso povo. 27 anos de guerra civil bastam e 50 anos é muito. 50 anos da ditadura e da opressão é muito. É momento agora de dizer basta. Basta ao partido sanguinário do MPLA. Basta ao João Lourenço, o cidadão catanguês que assumiu o poder pela força das armas no nosso país. Bastam os estrangeiros ocupacionistas de Angola. Bastam o regime neocolonialista do MPLA em Angola. Meus irmãos, minhas irmãs, chegou o momento da liberdade. Chegou o momento da vitória. Chegou o momento de regozijar os frutos da nossa pátria. Nós jamais permitiremos que os estrangeiros venham dirigir este país. Desde a independência de 75 até a data presente, Angola nunca foi dirigida pelo angolano. É por isso, nós, como autóctonos desta pátria, devemos defender com bravura, coragem e determinação a pátria mãe e o seu povo. Isto é, já foi mostrado, já é uma prova evidente e clara que Angola não defende, que o MPLA, aliás, não defende Angola nem o povo angolano. O MPLA está apenas aí para a conservação do poder sem limites, conservação do poder para eternizar-se no poder totalitário. Por isso, nós temos que dar a basta a este partido fascista, a este partido maquiavélico, a este partido sanguinário do MPLA no nosso país. Para termos a liberdade, para regozijarmos dos bens desta pátria, para sermos os autores desta pátria, é preciso que derrotamos este partido. É preciso que derrubamos este partido sanguinário, o MPLA, que é um partido dirigido pelos estrangeiros neocolonialistas que foram, portanto, organizados metodicamente e praticamente pelo
pelos socialistas, pelos comunistas portugueses, fomentados, portanto, em Angola. Nós, como angolanos, devemos defender com rigor, bravura, coragem, determinação a pátria e o povo angolano. Jamais deixaremos ou permitiremos que um estrangeiro venha nos dirigir na nossa própria pátria, nos submeter numa pobreza extrema e, portanto, saquear as nossas riquezas e deixar este povo nu. Por isso, eu, Massunguna da Silva Pedro, tenho obrigação, como todo qualquer angolano tem a obrigação de defender a pátria e o seu povo. É obrigação. A obrigação é o patriotismo de cada um. Cada patriota angolano tem esta obrigação e dever de defender a pátria angolana e o seu povo. Cada angolano sabe perfeitamente que o país está sob a custódia de um partido neocolonialismo ou fomentado pelo Partido Comunista Português em Angola. O objetivo do Partido Comunista ou dos portugueses é de continuar, portanto, a dirigir Angola de uma forma indireta a partir dos neocolonialistas. Portugal é sustentado pela economia angolana. Não podem iludir-se que Portugal ajuda Angola, Portugal dá milhões para Angola. Não. Ao contrário, nós temos mais de 400 mil portugueses que trabalham nas instituições angolanas e apenas 8 mil angolanos, migrantes angolanos em Portugal. Por isso, não há igualdade ou comparação igual aos angolanos que vivem em Portugal e aos angolanos que vivem em Angola. Ninguém vos engane que os portugueses que saíram de Portugal para Angola foram lá com o objetivo de investir em Angola. Não. 400 mil portugueses que encontram-se em Angola trabalham nas instituições estatais ou nas instituições do Estado angolano. Trabalham nas instituições de Angola, o que não é permitido em Portugal. Ninguém, nem em Portugal e em toda a Europa, nunca e jamais encontraremos africanos sem nacionalidades europeias trabalharem nas instituições europeias. As instituições europeias são reservadas para os cidadãos nacionais. E nós, em Angola, portugueses trabalham em Angola nas instituições do Estado angolano como portugueses e não nacionais angolanos. Os nacionais angolanos não encontram oportunidades nas nossas empresas. Os nacionais angolanos empresários não encontram espaço no mercado angolano. Apenas os estrangeiros libaneses, portugueses, guinenses, eritreanos, etiopianos e tantas outras nacionalidades conseguiram encontrar oportunidades no mercado angolano, mas o angolano é privado, o angolano é excluído, o angolano não tem qualquer direito de investir no seu país, enquanto o verdadeiro mercado deveria ser o mercado nacional. Quando um nacional investe em Angola, isto significa que ela tem
uma responsabilidade de, portanto, erradicar a pobreza, porque ela terá na sua casa, primeiro, na sua casa tem mais de 10 angolanos. E quando empregar a mais 10 angolanos, teremos menos 20 angolanos no desemprego. Então, a vantagem é quando nós permitimos que os nacionais investam no país, porque eles têm o capital dentro do nosso país e não transferem o seu capital para o estrangeiro. Agora, quando o libanês, ou o guinense, ou o eritreano vem investir em Angola, isto significa que ele transfere o capital para o seu país. E nós não beneficiamos nada, porque ela tem o crédito, que é o dinheiro dos angolanos, tem a residência, que é a residência dos angolanos. Às vezes ela tem uma residência gratuita, ela não paga nada, porque tudo lhe dão gratuitamente para esses gatunos do MPLA garantirem, portanto, os 10% ou as medalhas que tenha ganhado com esses estrangeiros. Hoje, os angolanos são assassinados. Mais de 40 angolanos ou 100 e tal angolanos são assassinados por dia. E temos, portanto, mais de 1.500 angolanos presos hoje em dia, por causa da revolta que iniciou no dia 28, a 29 a 31 de julho. Isto é, o angolano que já tanto sofre foi mais obrigado a pagar mais caro, pagar o petróleo, pagar ou contribuir, portanto, para esta dívida que o MPLA contratou de uma forma iliteral, porque o angolano não beneficia destas dívidas que foram contratadas com a China ou quer com o FMI. O FMI é, portanto, o patrão, o novo patrão de Angola, que exige os aumentos de preços, ou seja, as reformas radicais neste país. E essas reformas só podem acontecer, portanto, tirando mais aproveito ou aproveitando mais o povo. Quem paga essa dívida agora é o povo, não é o MPLA, não é o governo. É por isso que o governo aumenta os preços para tirar o pouco que resta neste povo, o bocadinho que este povo consegue pelo sofrimento, pelo seu próprio sofrimento, ela tem que pagar para a dívida contratada pela Angola ou pelo regime do MPLA, porque nós não aproveitamos deste dinheiro. Por exemplo, o João Lourenço esteve em Portugal, ele conseguiu mais de 70 milhões, 70 milhões de dólares ou de euros, mas esse dinheiro não é uma oferta, são contratos, são amizades, são, portanto, é um negócio entre Portugal e Angola. E quando Portugal investe esse dinheiro, ele envia portugueses trabalhar em Angola, envia empresas portuguesas, portanto, trabalhar em Angola, e quem beneficia é o Portugal, não é Angola. Quem beneficia Portugal é o MPLA ou o governo do João Lourenço, porque os angolanos continuam na miséria, os angolanos continuam na pobreza e a maioria dos angolanos vive no mercado informal.
É por isso que o dinheiro do petróleo, o dinheiro do diamante, o dinheiro do bronze, dinheiro do café, dinheiro de isto e aquilo não beneficia o angolano. Portanto, o angolano é aquele que sofre e que passa o tempo na zunga para ganhar a sua vida. Hoje temos angolanos que passam dias e dias sem refeição, nenhuma refeição por dia. É difícil hoje ver um angolano alimentar-se 3 vezes por dia. Por quê? Porque a vida é difícil, não há emprego e não há apoio pela parte do governo de Angola, do governo do MPLA, porque não é o governo de Angola. João Lourenço e a sua camada não apresentam os angolanos. O João Lourenço não é presidente da Angola. João Lourenço é presidente do MPLA, porque ele está desinteressado com o sofrimento do povo angolano. O João Lourenço não está engajado, não tem responsabilidade, não tem competência e não tem legitimidade, portanto, de manter a direção portanto, da Angola. Nós, os angolanos, temos que escolher o digno representante capaz de servir Angola e o angolano. João Lourenço, se ele na verdade é empregado do povo, deveria respeitar o povo. Não poderia assassinar o povo angolano como está a fazer, portanto, está a fazer neste momento, está a executar o povo, está a massacrar o povo de uma forma imponente. E este homem não pode merecer, não pode ser, portanto, presidente de Angola, porque o presidente de todos os angolanos é aquele que pensa no angolano e que pensa no país. Ele procura soluções para erradicar a fome, procura soluções para erradicar a pobreza, procura soluções para que os angolanos tenham alimentos. É tão vergonhoso ver um país como Angola, ver angolanos correrem por trás do lixo, ver os angolanos correrem nas lojas para conseguir qualquer coisa de comer. Isto não é, portanto, vandalismo, como o MPLA lhe chamou, ou como o MPLA tem tratado esta crise, esta miséria, esta pobreza extrema que os angolanos vêm vivendo nestes últimos anos. Portanto, o que aconteceu nos dias 29, 30 e 31 de julho é a fome. Portanto, se a manifestação foi para reivindicar os preços, o aumento dos preços, mas o que aconteceu no dia 29, dia 30, dia 31 de julho foi uma revolta popular. E onde a revolta popular, tudo é permitido, porque um cidadão fomeado não reflete. Com a fome, ninguém consegue refletir, porque para nós refletirmos é preciso alimentarmos o corpo. O corpo, ele alimenta-se e alimenta o cérebro. Quando o corpo não está alimentado, o cérebro fica vazio e a pessoa não reflete de uma forma, não tem raciocínio como um animal, quer dizer, não reflete normalmente. Ele perde, portanto, o raciocínio e tem a vocação de executar aquilo que lhe parece normal, aquilo que possa lhe servir. Só esta a reflexão que um homem fomeado pode ter. Alimentar-se porque ela tem fome. E um saco vazio
não fica de pé. Ninguém pode aguentar, portanto, a fome, ver alimentos e contemplar os alimentos sem fazer qualquer recurso para conseguir alimentar-se. O que aconteceu é que o povo queria alimentos, o povo queria alimentar-se e viram os alimentos, é por isso que eles correram por trás dos alimentos e fizeram tudo que nós vimos que serviu para alimentar-se. Mas não basta. Um governo responsável, ele toma a responsabilidade. A primeira coisa que o João Lourenço deveria fazer é, primeiro, portanto, deveria compatir com aqueles que perderam os seus entes queridos, deveria pedir, portanto, desculpas a este povo mártir, deveria pedir desculpas a essas famílias que perderam os seus entes queridos, que foram barbaramente assassinados pela polícia criminosa que está aí apenas para a conservação do poder do João Lourenço do MPLA. Nós não podemos permitir este tipo de atitude de um chefe de Estado que não pensa pelo seu povo, que não tenha empatia com o seu povo, um homem que parece um ser selvagem, que não compatia, que não tem nem mínima responsabilidade de tudo quanto tem acontecido em Angola, que não sabe que tem responsabilidade neste país, tem compromisso com este povo e que deveria responder às demandas deste povo que lhe empregou. Se ele, há pouco tempo, anunciou, se reconheceu ser o empregado do povo, eu acho que como empregado do povo deveria servir com lealdade este povo. Mas não o fez, nem sequer apresentou condolências às famílias enlutadas, às famílias que sofreram a barbaridade da sua polícia. Hoje, o que o João Lourenço está a semear é portanto, o ódio. Está a semear o ódio, está a semear o sádico, está a semear a divisão. O que poderá acontecer? Isto é, o que ele quer, talvez, é ver o povo correr por trás deles, o povo persecutar, sim, o povo cometer, portanto, um acto tão odioso, um acto tão discriminoso, para mostrar ao mundo que o povo cometeu isto, aquilo, não haverá isto, não haverá eleições, não haverá... Não, está enganado. Se o João Lourenço pensa isto, está enganado, porque ninguém vai permitir, num estádio de sítio em Angola, ninguém vai permitir respeitar ou obedecer a qualquer ordem maquiavélica ou da ordem da ditadura. Ninguém permitirá isto. O que vai acontecer? Nós aqui no exterior vamos fechar as embaixadas, vamos provocar um incidente diplomático e o interior vai, portanto, continuar a ocupar espaço, vai perseguir todos os dirigentes do MPLA. Se é isto que o João Lourenço quer, eu acho que isto não será uma boa ideia para João Lourenço. Se João Lourenço quer evitar o pior neste país, eu acho que ela deve, portanto, deve recuar com a sua decisão. Eu, se fosse João Lourenço, o que eu faria? Eu acho que o povo africano não tem exigências. O povo africano não é tão crítico. É um povo que precisa apenas alimentar-se, é um povo que precisa apenas a liberdade, a paz
não é? Ter condições de promover o seu comércio, ter transporte, meio de transporte, ter, portanto, a paz e a liberdade. Só isto que os africanos exigem aos seus presidentes: a paz e a liberdade. O meio de transporte, as praças, porque a maioria dos africanos vive no comércio informal. Nós não temos emprego, não temos indústrias em África ou em Angola em particular. Não temos. As pequenas fábricas, indústrias que nós temos foram ocupadas todas pelos estrangeiros. Como eu já vinha esboçando aqui, que a maioria das empresas estatais empregam portugueses, empregam estrangeiros, enquanto isto é proibido a lei. A lei proíbe que as empresas estatais sejam ocupadas pelos cidadãos estrangeiros. Seja na Europa, na América, em todo lado do mundo, em todo o globo, as empresas estatais só podem empregar os cidadãos nacionais. Mas não é isso que nós vivemos em Angola. Angola emprega mais portugueses, mais estrangeiros do que os nacionais. Por isso, nós exigimos que a diáspora levante. Nós exigimos a liberdade ou a libertação, portanto, a liberdade do Osvaldo Caoldo, o nosso colega ativista que foi preso em Luanda. Nós exigimos a liberdade de todos os presos, de todos os cidadãos que foram presos. Até nós vimos inocentes e menores de idade. Exigimos a liberdade de todos os angolanos que foram presos nos dias 29, 30 e 31 de julho. Exigimos a tomada portanto, a tomada de uma decisão negociada, refletida pela parte do executivo angolano. Exigimos que ele recua pela sua decisão de aumento de preços, visto a situação que assola o país, quer no quadro econômico, social e político. Não é possível o aumento de preços neste momento em Angola. Por quê? Nós temos uma crise econômica que assola o país. Nós temos uma vida degradada. Nós temos já aumento de preços. Nós temos, portanto, um povo cuja maioria é pobre e desempregado. Então, não podemos permitir mais aumento de preços quando este povo já sofre, este povo já está num estado degradado, este povo não tem alimentos, não tem possibilidades de poder sustentar as suas famílias, e temos um governo no outro lado que não ajuda em nada. Por isso, o aumento de preços só irá aumentar mais o custo de vida dos angolanos. Por isso, exigimos o governo de recuar na sua decisão. Exigimos também que a polícia toma uma postura responsável, uma conduta responsável de proteção ao povo angolano.
Também as Forças Armadas que adotam uma postura responsável e não permitirem, portanto, às ordens superiores de serem mais superiores do que a lei, porque eles juraram a bandeira de defender a pátria e a integridade territorial. Quando a integridade territorial é posta em causa pelo um regime, pelo indivíduo, as Forças Armadas devem intervir para manter, portanto, a coesão social, manter a unidade nacional e manter a integridade nacional. Por isso, eu peço aos nossos irmãos das Forças Armadas de engajar-se em proteção da integridade territorial. Também peço à Polícia Nacional que ela reconheça, portanto, a deontologia policial de proteger o povo, de estar ao lado do povo e manter a ordem interna, respeitando a lei da República de Angola e não as ordens superiores. As ordens superiores não são superiores à lei magna que exige a ordem interna, que exige o agente da polícia de proteger com lealdade o povo e a nação. Deve respeitar a lei magna e proteger o povo. Qualquer ordem superior que venha a subalternizar o direito do povo ou violar a lei magna deve ser punida. A polícia não pode respeitar a ordem superior de qualquer indivíduo que seja, mas deve obedecer à lei nacional, porque todos nós somos submetidos à lei e não à ordem superior. A lei magna vale mais do que a ordem superior. Toda ordem que vem converter, portanto, a ordem interna deve ser punida. A Polícia Nacional deve proteger o povo. Porque o que é que pode acontecer? Se a polícia obedecer à ordem superior, pode ser, portanto, posto em causa e ser perseguida pelo povo. A polícia, nós já repertoriamos as unidades policiais, vocês não têm condições, vocês vivem na mesma miséria, vocês não têm material suficiente para aguentar a carga do povo. Nós somos milhões, e milhões contra milhões ninguém combate. E por isso a polícia deve ponderar, a polícia deve proteger o povo, deve proteger os manifestantes e não pode, portanto, assassinar o povo em nome de uma ordem superior ou em nome do indivíduo, até que não representa o povo angolano. João Lourenço é um cidadão catanguês que nós acolhemos em Angola como refugiado, que integramos nas Forças Armadas e não pode dar ordens para assassinar um angolano. Não pode. Não pode. Porque o escravo não é mais que o seu patrão. Nós somos o patrão e João Lourenço é um escravo. E não pode dar ordens para assassinar. Você, polícia que aceita assassinar o teu irmão, saiba que amanhã serás condenado. Porque quer como não, alternância do poder acontecerá neste país. Quer como não, o MPLA será derrubado. Agora, o que será para tu, polícia, que trabalhaste em prol defesa do MPLA? O que será com tu, secreta,
que passaste o tempo a proteger esta ditadura. O que será? Qual é o legado será ou deixarão os dirigentes do MPLA que continuam a proteger o aço do mal e assassinar os angolanos? Qual será o vosso legado? Vocês, dirigentes do MPLA, vocês não acham que estão a penalizar a vossa família, os vossos filhos, os vossos sobrinhos e netos? Serão identificados e irão carregar o vosso mal durante longos anos. Viram o que aconteceu com José Eduardo dos Santos, que os seus filhos continuam a pagar até hoje? Os seus filhos são perseguidos até hoje. É isso que acontecerá com as vossas famílias quando vocês não pautam, quando vocês não abandonam este navio. Um angolano lúcido já deveria abandonar este navio, porque ela encontra-se num falso, como posso dizer, encontra-se em hecatombe, encontra-se num abismo, encontra-se num buraco sem saída. Eu não seria hora de abandonar este navio. Não seria tempo de abandonar este navio. Porque este navio vai fundir daqui a pouco. Eu acho é tempo para os nossos irmãos do MPLA pensarem o contrário. Pensarem a pátria. Pensarem em Angola. E não pensarem no bolso. E não pensarem no partido. O partido passará, mas Angola permanecerá sempre este país de todos os angolanos. Polícia Nacional, agentes da secreta, as nossas forças armadas que juraram a bandeira de defender Angola, defender a integridade territorial. O que será de vós quando houver alternância do poder? Não acham que é tempo para mudarem, portanto, o navio? Não acham que é tempo para defenderem a pátria e a sua integridade territorial? Não acham que é tempo para proteger o nosso povo, que sofreu durante 27 anos de guerra civil? Vocês querem voltar mais à guerra? Vocês querem ver mais o povo padecer? Os vossos irmãos padecerem? Querem ver mais vossos irmãos massacrados? Eu acho tempo de dar a basta a este regime. É tempo de repensarmos Angola. Nós queremos uma Angola de todos. Uma Angola, quando temos fome, que tenhamos de comer. Quando temos sede, tenhamos a água para refrescar as nossas bocas. Quando temos fome, que encontramos de comer. Quando temos sede, encontramos de beber. Juntos, unidos, numa só Angola. Uma Angola de paz. Uma Angola de paz social. Porque nós apenas conseguimos a paz militar, mas falta-nos a paz social. É esta a nossa luta. A nossa luta é para termos a paz para todos angolanos. Para termos a liberdade de todos nós. A liberdade é para nós todos. Queremos uma Angola unida, uma Angola de paz social, uma Angola livre, onde todo angolano pode exercer as suas funções, todo angolano pode investir, todo angolano pode conseguir emprego, pode conseguir o negócio. Nós temos uma Angola onde tudo é ditado pela ditadura. Nós temos uma Angola onde tudo é ditado pelos estrangeiros. Mesmo os preços
dos nossos bens já não depende dos angolanos, depende dos estrangeiros. Quem dita regras hoje em Angola são os estrangeiros. Agora vão nos seus países, vão em Líbano, vão no Líbano, como os africanos são tratados. Vai nos países árabes para ver como que os africanos negros são tratados. Nós somos tratados como animais nos países desses cidadãos. Nós não temos voz, não temos direito. As nossas irmãs são violadas todos os dias em Angola. Milhares de crianças são violadas diariamente em Angola, pelos chineses, pelos estrangeiros. Até quando? Até onde queremos ir? Até quando seremos homens? Nós passamos uma vergonha para o mundo, uma vergonha de ver que entre nós ainda continuamos a nos matar, continuamos a nos assassinar, continuamos a nos estrupar. Até quando? Até quando veremos o sangue dos nossos irmãos e irmãs derreter neste país? Será que o sacrifício de 27 anos não basta? 27 anos de guerra civil neste país. Reflete, meus irmãos. Querem mais uma nova guerra? Vocês querem mais assassinatos de cidadãos angolanos? Até quando seremos enganados pelos estrangeiros? Até quando nós suportaremos esses estrangeiros? João Lourenço, um cidadão catanguês, até quando nós iremos proteger esse cidadão ao detrimento do povo angolano? Tudo o que esta senhora quer é o detrimento do povo, é contra o povo angolano. Até quando nós iremos proteger a João Lourenço, o cidadão catanguês, que tem como objetivo de dizimar todos os angolanos? Fazer desaparecer todos aqueles que não estão a favor do regime ditatorial. Todos aqueles que têm opinião contrária ao regime são conotados com a oposição, mesmo não sendo oposição. Até nós que nunca fizemos parte de partidos políticos, de membros ou simpatizantes de partidos políticos, somos conotados com a oposição. Eu acho que é hora de refletirmos juntos para a libertação total e completa deste país, desta Angola. A Angola que nós todos nos orgulhamos. Não é esta Angola. Não é esta Angola que nós lutamos. Não é esta Angola que nós sacrificamos os nossos entes queridos. Não é esta Angola. Não é esta Angola. Nós queremos uma verdadeira Angola. Uma Angola onde todos nós devemos nos rever. Onde todos nossos direitos serão respeitados. Uma Angola de dignidade. Uma Angola unida. Onde todos teremos direitos iguais. É esta Angola que nós queremos. Não é esta Angola de João Lourenço, o catanguês. Não é esta Angola do Fortunato, o cabo-verdiano. Não é esta Angola do Ertrudes Costa, o grande bajulador, o grande gatuno que transporta todos os milhões de Angola para Portugal e para São Tomé. Não é esta Angola. Não é esta Angola que deixa os filhos autóctonos submetidos a uma pobreza extrema. Não é esta Angola que nós sonhamos. A Angola que nos foi prometida pelos nossos pais. Não, nós lutemos agora, mas vocês amanhã irão usufruir o sofrimento, o nosso sofrimento. Os nossos pais lutaram longos anos, refugiaram-se para o Congo Democrático, sacrificaram as suas vidas, combateram o Portugal
os colonialistas portugueses. Hoje, ninguém pensava ter mais neocolonialistas. Ninguém pensava os termos pessoas que continuam, que querem conservar o colonialismo em Angola. E que tornaram novos colonos para colonizar o seu próprio irmão africano. É uma vergonha, vergonha, vergonha através o mundo. Vergonha de ver o africano maltratar o seu próprio irmão africano. Vergonha. Eu acho que nós devemos refletir. Nós temos um homem à frente desta nação que é um psicopata. Um psicopata e doente mental esquecido em Angola. Nós não podemos permitir que a pessoa que dirige o destino deste país seja um selvagem, seja um anárquico, seja um maluco, um louco, que não pensa, não reflete. União Africana é uma vergonha de ter este homem à frente da União Africana. É vergonha de ter João Lourenço como presidente da União Africana. Porque é um louco, é um psicopata esquecido. É um homem que não reflete, que não tem raciocínio. É um selvagem. Nós não podemos permitir este homem à frente, nem no destino de Angola. Não. E menos no destino da África. Os europeus continuam a nos rir. Os americanos continuam a rir. Os africanos. É por isso que cada vez mais nós tornamos mais burros, mais patetas. Nos consideram pessoas iletradas, pessoas que não pensam, homens sem raciocínio, as selvagens, iguais aos selvagens, comparáveis aos selvagens. Quando uma pessoa manda matar o seu povo, quando uma pessoa manda assassinar o seu povo, porque o povo reivindicou o seu direito, é um selvagem. É um ser selvagem, não é ser humano. Por isso, nós os angolanos devemos nos unir. Não podemos nos calar perante uma barbaridade, perante uma situação que dizima cidadãos, que dizima populações. Nós, como angolanos, devemos nos levantar. Angolano e angolana, levante. Angolano e angolano, quer do interior como do exterior, levantemos todos juntos e dissemos basta. Diz basta a barbaridade, basta a ditadura, basta a opressão, basta esse regime sanguinário em Angola. Basta! Dá basta a este regime. Levanta a tua voz, levanta-te. Manifesta o desagrado, manifesta o teu descontentamento. Vai à luta contra este regime. Luta para a liberdade deste povo. Luta para uma Angola melhor para todos. Unidos somos mais fortes. Viva a liberdade. Viva a democracia. Viva a unidade nacional. Unidos venceremos. Unidos somos mais fortes. Coragem, bravura, determinação para a liberdade de Angola e de todos os angolanos. One love. Obrigado. Massungana da Silva Pedro, Bélgica, Bruxelas. One love.